Existe um provérbio que ecoa pelos corredores de mármore da cidade do Vaticano. O que a igreja não revela, o tempo apaga. Mas, e se o tempo não for o suficiente, neste exato momento, sob os seus pés, se você estivesse caminhando pela Via della Conciliazione, existem 85 quilômetros de prateleiras lineares protegidas por bunker de concreto e aço. Oficialmente, o nome mudou. Em 2019, o Papa Francisco renomeou o arquivo secreto para Arquivo Apostólico. Uma mudança de marketing ou um esforço para desviar o olhar do mundo de algo que está prestes a transbordar? Estamos falando de documentos que datam do século VIII. Cartas de reis, julgamentos de cavaleiros templários, a excomunhão de Lutero e algo mais. Algo que não consta nos catálogos públicos. Algo que os estudiosos chamam de acessão zero. Neste vídeo, não vamos apenas falar de conspirações de internet. Vamos mergulhar na logística do segredo. Porque a instituição mais influente da história da humanidade gasta bilhões de euros para proteger papéis que, em teoria, deveriam ser a base da nossa fé. O que acontece quando a busca pela alma encontra o limite do controle absoluto? Prepare-se. O que você está prestes a ver foi editado, traduzido, em muitos casos, enterrado até agora. Para entender o que eles escondem, primeiro precisamos entender o que eles nos mostram. O acesso aos arquivos é um privilégio concedido a poucos estudiosos qualificados. Mas há regras. Você não pode entrar com canetas. Você não pode entrar com câmeras. E você nunca, sob hipótese alguma, pode pedir um documento que tenha menos de 75 anos. Porque 75 anos é o tempo exato para que todas as testemunhas de um evento estejam mortas. É o tempo necessário para que a verdade se torne narrativa e a narrativa se torne dogma. Mas alguns segredos são tão densos que nem mesmo um século de silêncio pode contê-los. Esqueça as bibliotecas empoeiradas dos filmes de Hollywood. O Archivum Apostolicum Vaticanum é uma fortaleza de guerra de informações. Em 1980, sob o pontificado de João Paulo II, uma nova estrutura subterrânea foi finalizada sob o pátio da Biblioteca Apostólica. Eles a chamam de o bunker. São 2 níveis de prateleiras móveis de aço que se estendem por quilômetros. O ar é filtrado. A umidade é mantida em exato 50%. A temperatura não oscila um único grau de 18 graus Celsius. Por quê? Porque o papel é frágil, mas o que está escrito nele é perigoso demais para apodrecer. Mas aqui reside o primeiro grande filtro do Vaticano, o índice de acesso. Diferente de uma biblioteca pública onde você navega pelos corredores, no arquivo secreto, você nunca entra nas estantes. Você senta em uma sala de leitura vigiada. Você solicita um documento específico por um código. Se o código não estiver no catálogo público, o documento não existe. É a censura pela omissão. Como você pede algo que o dono da casa diz que nunca foi fabricado? Estudos sugerem que menos de 3% de todo o acervo foi catalogado para o público externo. Os outros 97% estão sob a custódia direta do prefeito do arquivo, em última instância, do próprio Papa. Documentos que o Vaticano afirma serem administrativos, mas que historiadores dissidentes chamam de a memória proibida da humanidade. O que se esconde nos 85 quilômetros de silêncio? Existem rumores de que o Vaticano possui a maior coleção de grimórios, livros de magia e ocultismo, confiscados durante a Inquisição. Conhecimento que eles consideram veneno para a alma comum, uma ferramenta de controle para a elite eclesiástica. Mas há algo ainda mais perturbador. No final do corredor 42, dizem os relatos de ex-funcionários, o sistema de indexação muda. Ele deixa de ser por data e passa a ser por natureza do evento. É lá que, supostamente, reside o arquivo de casos que desafiam a física e a teologia. Se os arquivos são o corpo do segredo, o que vamos discutir agora é a alma de uma das máquinas mais controversas já mencionadas pela humanidade. Algo que não deveria existir, mas cujas plantas podem estar guardadas exatamente sob esse bunker. Prepare-se para entrar no campo da ciência impossível. Nos anos 60, um nome começou a circular nos bastidores da física e da teologia:
Padre Pellegrino Ernetti. Ele não era um teórico qualquer. Ernetti era um monge beneditino, mas também um físico respeitado e professor de polifonia antiga. Segundo seus próprios relatos e os de seus colaboradores, que incluíam, supostamente, o prêmio Nobel Enrico Fermi e o pai da exploração espacial, Wernher von Braun, eles teriam desenvolvido algo impossível. Eles o chamavam de o cronovisor. A teoria era baseada em um princípio da física que ainda hoje assombra laboratórios. A energia nunca morre, ela apenas se transforma. Ernetti afirmava que os sons e as imagens de eventos passados deixam uma assinatura eletromagnética no ambiente. O cronovisor não era uma máquina do tempo física que transportava pessoas, mas sim um receptor, como uma televisão que, em vez de sintonizar canais de satélite, sintonizava a frequência do tempo. Ernetti afirmou ter visto a crucificação de Cristo. Ele descreveu detalhes que não constavam nos evangelhos, mas se batiam com descobertas arqueológicas posteriores. Mas então, o silêncio caiu. Subitamente, o projeto foi cancelado. A máquina foi, segundo relatos, desmontada e levada para as profundezas do Vaticano. Por que esconder uma ferramenta que provaria a existência de Jesus, a veracidade da fé católica? A resposta é tão lógica quanto aterrorizante. Poder. Se você possui uma máquina que pode ver o passado, você possui a verdade absoluta sobre cada crime, cada traição e cada mentira da história. O cronovisor daria ao Vaticano controle total sobre a narrativa da humanidade. Se eles pudessem provar que algo aconteceu, eles também poderiam provar que algo não aconteceu. Em seu leito de morte, em 1994, Ernetti teria escrito uma carta afirmando que a máquina foi sequestrada porque era perigosa demais para a liberdade humana. Se o cronovisor ainda existe, ele está no corredor 42, aguardando o momento em que a história precise ser corrigida. Mas se o Vaticano pode olhar para o passado, o que eles estão fazendo olhando para o futuro e para as estrelas? Imagine-se, hoje, uma única instituição tivesse poder de deletar sites, banir livros e silenciar cientistas em todo o planeta. Para nós, isso soa como uma distopia digital. Para o Vaticano, isso foi um procedimento operacional padrão por mais de 400 anos. Em 1559, a Igreja estabeleceu o Index Librorum Prohibitorum. Não era apenas uma lista de sugestões de leitura, era o firewall da realidade. Se um livro estava nesta lista, possuí-lo era um crime contra Deus e contra o Estado. Porque o Vaticano temia tanto o papel e a tinta? Porque o conhecimento é a única arma capaz de perfurar o dogma. Pense no caso de Giordano Bruno. Ele não foi queimado na fogueira apenas por questões teológicas banais. Ele propôs que o universo era infinito e que as estrelas eram outros sóis com outros mundos. Para o Vaticano, essa ideia era um vírus. Se houvesse outros mundos, o sacrifício de Cristo teria que ser repetido em cada um deles. A logística da salvação desmoronaria. Então, eles não apenas mataram o homem. Eles tentaram apagar a ideia. O Index foi formalmente abolido apenas em 1966. Mas não se engane, o Vaticano não desistiu do controle. Eles apenas mudaram de tática. Onde antes havia fogo e censura pública, hoje há o sigilo pontifício. Este é o mecanismo legal que permite que o Papa e a Cúria mantenham qualquer documento ou evento sob segredo absoluto, sob pena de excomunhão automática. É o nível mais alto de classificação de segurança do mundo. Supera o top secret da CIA ou do MI6. O que eles filtraram da nossa história durante esses 4 séculos? Quantas descobertas médicas, astronômicas e sociais foram atrasadas em gerações porque não passavam pelo crivo do Index? A pergunta que fica não é o que eles queimaram no passado, mas o que eles estão criptografando hoje. Porque o controle da informação evoluiu do papel para o ouro. E é para onde o rastro do dinheiro nos leva agora. Se você quer esconder a alma de uma nação, esconda seus livros. Mas se você quer controlar o seu destino, você precisa controlar o seu dinheiro. Muitos acreditam que o Vaticano sobrevive de doações de fiéis em cestas de domingo. A realidade é muito mais complexa e muito mais sombria. No coração da cidade do Vaticano existe uma instituição envolta em mistério, o Instituto Peleo Peri di Religione,
ou simplesmente o Banco do Vaticano. Diferente de qualquer outro banco no planeta, ele não possui agência de rua, não responde a regulamentações internacionais de transparência e seu único acionista é o Papa. Mas foi durante os anos mais escuros da humanidade que este banco solidificou sua fortuna. Documentos sugerem que, após a Segunda Guerra Mundial, o Vaticano serviu como uma ponte logística para o que historiadores chamam de ratlines, rotas de ratos. Enquanto o mundo tentava se reconstruir, centenas de oficiais de alto escalão do regime nazista escapavam para a América do Sul usando passaportes emitidos pela Igreja. Mas eles não levavam apenas roupas na bagagem. Levavam o espólio de guerra, ouro, joias e arte saqueada de toda a Europa. Para onde foi esse capital? Relato de desertores e investigações de jornalistas como Geraldo Posner indicam que o Banco do Vaticano foi o lavador silencioso desse ouro de sangue. Se você duvida que o dinheiro do Vaticano move o mundo real, basta olhar para o caso de Roberto Calvi, apelidado de Banqueiro de Deus. Calvi era o presidente do Banco Ambrosiano, o principal parceiro financeiro do Vaticano. Quando o banco faliu, revelando um buraco de 1,3 bilhão de dólares, conexões com a máfia e a maçonaria secreta, Loja P2, Calvi apareceu morto em Londres. Tijolos em seus bolsos, uma corda no pescoço. O veredito oficial? Suicídio. O veredito das ruas? Ele sabia demais sobre as contas numeradas da Santa Sé. Hoje, estima-se que o Vaticano possui ativos que superam o PIB de muitos países desenvolvidos. Mas os registros exatos, eles estão protegidos pelo mesmo sigilo pontifício que protege os segredos do cronovisor. O segredo proibido não é apenas sobre o que aconteceu há 2000 anos. É sobre quem financia as guerras e as economias de hoje. Porque, no final das contas, para manter o reino do céu na terra, é preciso o ouro do inferno. Mas o ouro é apenas matéria. O verdadeiro segredo, aquele que pode abalar as fundações de cada igreja e cada mesquita, não está nos bancos. Está no que eles decidiram remover do livro sagrado. E se eu te dissesse que a história mais famosa do mundo foi editada para remover os capítulos que mudariam tudo que você acredita sobre Deus? No ano 325 d.C., durante o Concílio de Nicéia, o imperador Constantino e os primeiros líderes da igreja enfrentaram um problema. Havia centenas de textos sobre Jesus, e muitos deles eram contraditórios ou perigosos demais. A solução foi a criação do cânone bíblico. O que servia aos interesses do império foi mantido. O que desafiava a hierarquia foi rotulado como apócrifo, ou seja, proibido. Em 1945, em Nag Hammadi, no Egito, a terra devolveu o que a igreja tentou enterrar. Encontramos evangelhos que pintam um Jesus completamente diferente. Nestes textos, não há necessidade de templos ou padres. A centelha divina está dentro de cada indivíduo. Mas o segredo mais explosivo guardado nos arquivos do Vaticano não é apenas filosófico, é biológico. Existe uma teoria, sustentada por fragmentos encontrados nesses textos proibidos, de que Jesus não era o celibatário que a igreja prega. O Evangelho de Filipe menciona Maria Madalena como sua companheira e afirma que ela a amava mais do que a todos os outros discípulos. Se Jesus deixou uma linhagem física, uma linhagem de sangue real, a existência do Vaticano torna-se obsoleta. Por que você precisaria de um Papa como vigário de Cristo se os descendentes diretos de Cristo estivessem vivos? Manter a humanidade de Jesus sob 7 chaves é a única forma de manter o monopólio da divindade. E se esse DNA estiver preservado? Relatos sussurrados nos corredores de Roma dizem que o Vaticano possui relíquias biológicas que nunca foram submetidas a testes públicos de carbono 14. Eles temem que a ciência revele que o sagrado é, na verdade, genético, mas a busca do Vaticano pelo DNA e pela origem da vida não para na Terra. O próximo capítulo da nossa investigação nos leva para fora deste mundo. Por que a Igreja de Deus estaria tão obcecada com o que habita o céu profundo? E por que o telescópio mais avançado deles tem um nome que muitos considerariam satânico? Porque a maior autoridade religiosa da Terra possui um dos telescópios mais avançados do mundo no deserto do Arizona. Oficialmente, o Vaticano mantém o
Vatican Advanced Technology Telescope, para explorar a glória da criação através da ciência. Mas há um detalhe que eles tentam minimizar. O instrumento acoplado ao telescópio vizinho, operado em parceria com o Vaticano, tem um acrônimo que fez o mundo estremecer: L, U, C, I, F, I, R. Oficialmente, significa Large Binocular Telescope Infrared Teach with Camera and Integral Field Int for Extragalactic Sat. Mas na linguagem dos símbolos, nada é por acaso. O portador da luz está olhando para as trevas do espaço profundo. O que eles estão procurando? Em 2008, o astrônomo-chefe do Papa, o padre José Gabriel Funes, deu uma declaração que mudou tudo. Ele afirmou que os extraterrestres são nossos irmãos e que não há conflito entre acreditar em Deus e na vida em outros planetas. Mas por trás dessa aceitação pública, existe uma preparação privada. Documentos vazados sugerem que o Vaticano possui um protocolo para o primeiro contato. Eles sabem que a descoberta de vida inteligente fora da Terra seria o fim das religiões tradicionais, a menos que a Igreja se torne a embaixadora espiritual da humanidade. Rumores persistentes entre ex-agentes de inteligência indicam que o Vaticano mantém o SIV, Serviço Informazioni del Vaticano, um serviço secreto que teria tido contato com inteligências não humanas desde a década de 50. A pergunta que ecoa nos arquivos: será que os deuses do passado eram, na verdade, visitantes? E será que o Vaticano guarda em sua seção 0 a prova física de que não somos os únicos filhos de Deus? Se o retorno de algo ou alguém do céu for iminente, o Vaticano será o primeiro a saber. Porque eles não estão apenas observando, eles estão esperando. Mas antes que possamos olhar para as estrelas e encontrar nossos irmãos, precisamos enfrentar o aviso final que nos foi deixado aqui na Terra. Um aviso que foi escrito em papel, selado em um envelope e escondido por décadas no apartamento papal. O que as crianças de Fátima viram que o Papa teve medo de revelar? Em 1917, 3 crianças camponesas em Fátima, Portugal, afirmaram ter recebido 3 segredos de uma entidade que o mundo chamou de Virgem Maria. Os 2 primeiros foram revelados, a visão do inferno e o fim da Primeira Guerra Mundial. Mas o terceiro segredo, esse foi que fez papas empalidecerem. Lúcia, a única sobrevivente das crianças, escreveu o segredo em uma folha de papel e o entregou ao Vaticano com uma instrução clara. Deveria ser aberto e lido para o mundo em 1960. O Vaticano esperou até o ano 2000 para revelar o conteúdo. A versão oficial falava sobre um bispo vestido de branco sendo morto por soldados, uma referência ao atentado contra João Paulo II em 1981. Mas para os especialistas em Fátima e ex-arquivistas, essa versão é uma fraude. Uma meia-verdade para acalmar as massas. Por que esconder uma tentativa de assassinato por 40 anos se ela já tinha acontecido? O segredo proibido dentro do segredo, segundo o falecido padre Malachi Marti, que afirmou ter lido o texto original, não era sobre um atentado. Era sobre a apostasia na Igreja. O segredo falava de um tempo em que o mal entraria no topo da hierarquia. Falava de uma destruição que não viria de exércitos externos, mas de uma corrupção interna tão profunda que a própria fé seria destruída por aqueles que deveriam protegê-la. Existem rumores de que o texto real contém apenas 25 linhas. E nessas linhas, há um aviso sobre uma mudança no céu, conectando-se ao que vimos no observatório do Arizona. Será que o terceiro segredo de Fátima não era um evento religioso, mas um aviso astronômico ou biológico que o Vaticano considerou aterrorizante demais para a mente comum? Eles escolheram o silêncio para evitar o pânico, ou para garantir que, quando o evento ocorresse, eles fossem os únicos com o mapa da sobrevivência. Para entender o fim que eles temem, precisamos entender o que eles construíram sobre as cinzas do passado. O que está enterrado sob a basílica não são apenas ossos de santos. São segredos que remontam ao culto dos mortos. Para o mundo, a Basílica de São Pedro é o epicentro da fé. Mas para os arquitetos do oculto, ela é um gigantesco selo de pedra colocado sobre algo muito mais antigo. Em 1939, durante escavações ordenadas pelo Papa Pio XII para encontrar o túmulo do apóstolo Pedro, os arqueólogos descobriram algo que o Vaticano tentou manter em sigilo por décadas: a necrópole do Vaticano.
Uma cidade dos mortos romana perfeitamente preservada. Mas o que eles encontraram lá embaixo não foram apenas ossos de pescadores. Eles encontraram evidências de que o local era usado para rituais de cultos de mistério, o culto a Mitra e a Cibele, séculos antes de Pedro chegar a Roma. O Vaticano não apenas construiu uma igreja, ele ancorou sua autoridade sobre um ponto geográfico considerado um portal energético pelas tradições pagãs. Mas há uma seção da necrópole que permanece fechada até para os arqueólogos mais graduados, a chamada Zona P. Relatos de ex-escavadores mencionam a descoberta de tábuas de maldição e artefatos que não pertencem a nenhuma religião conhecida. Artefatos que sugerem que o Vaticano está guardando algo que nunca deveria ter sido perturbado. Porque o Papa Francisco, em um gesto sem precedentes, doou fragmentos das supostas relíquias de São Pedro para a Igreja Ortodoxa recentemente. Seria um esforço para se livrar de algo que a ciência moderna poderia provar que não pertence a Pedro ou que não é humano. A necrópole é o lembrete de que a Igreja é uma guardiã de túmulos. E quem controla os mortos, controla o medo dos vivos. Mas, para manter esse controle por 2 milênios, eles precisaram de aliados nas sombras. Homens que juraram silêncio em troca de influência. Se os mortos guardam o passado sob a terra, quem guarda o presente nos corredores do Vaticano? É hora de falarmos sobre aqueles que operam onde a oração termina e a política começa. Existe uma frase atribuída ao Papa Paulo VI em 1972 que ainda assombra os fiéis. Por alguma fenda, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Ele não estava falando de demônios literais, mas de algo muito mais mundano e perigoso: infiltração. Por séculos, o Vaticano foi o prêmio final para as sociedades secretas. Quem controla o Papa controla a opinião de 1,3 bilhão de pessoas. Mas nos anos 70 e 80, o que era teoria conspiratória tornou-se um escândalo policial que quase derrubou o trono de Pedro. A descoberta da loja P2 revelou um governo nas sombras na Itália, composto por generais, políticos e, crucialmente, altos membros da Cúria Romana. O objetivo: um projeto de controle total chamado Plano de Renascimento Democrático. Mas a P2 era apenas a ponta do iceberg. O segredo proibido aqui é a existência de uma maçonaria eclesiástica. Enquanto a Igreja proíbe oficialmente que católicos sejam maçons sob pena de excomunhão, os corredores do Palácio Apostólico sussurram que as decisões reais não são tomadas sob a luz do Espírito Santo, mas sob o compasso e o esquadro. Por que isso importa? Porque a infiltração dita a agenda global. Desde a queda do comunismo na Polônia até as políticas de migração e o grande reset econômico, o Vaticano atua como mediador invisível. Se um grupo de infiltrados consegue colocar um dos seus no colégio cardinalício, eles podem influenciar quem será o próximo Papa. E um Papa que não serve a Deus, mas a uma agenda secular oculta, é a ferramenta de controle definitiva. O que está em jogo não é apenas a teologia. É a transição para uma nova ordem mundial onde a religião é fundida com o Estado global. E é aqui que os arquivos do Vaticano se conectam com o nosso futuro imediato. O que eles chamam de a nova evangelização pode ser, na verdade, o código para o capítulo final da soberania humana. Tudo o que vimos até agora, os arquivos, o dinheiro, a tecnologia do tempo e os contatos espaciais, converge para um único ponto no tempo. Um evento que eles conhecem e para o qual estão se preparando. Ao longo de 2000 anos, o Vaticano provou ser o mestre supremo da sobrevivência. Ele viu impérios caírem, pragas dizimarem continentes e revoluções mudarem fronteiras. Mas agora, enfrentamos um desafio que a oração sozinha não pode resolver: a era da singularidade digital. O segredo proibido que move a cúpula atual da Igreja é o grande reset de informação. Eles sabem que a verdade histórica, como a conhecemos, está se tornando maleável. Com a inteligência artificial e a manipulação genética, quem controlar os dados originais controlará a definição do que é ser humano. Porque o Vaticano tem se aproximado tanto dos gigantes da tecnologia. Não é apenas por caridade, é por custódia. Eles estão criando o que alguns especialistas chamam de a nova arca. Enquanto o mundo caminha para uma crise de identidade global,
O Vaticano está digitalizando seus 85 quilômetros de arquivo secreto sem servidores protegidos por criptografia quântica. Eles estão garantindo que, quando a história resetar, a versão que sobreviver será a deles. O objetivo final? A criação de uma religião global unificada. O segredo sobre extraterrestres, capítulo 7, e os evangelhos apócrifos, capítulo 6, serão as ferramentas para esse rebranding. O Vaticano pode, a qualquer momento, descobrir um novo documento nos seus arquivos que autorize uma nova ética global, uma nova forma de controle populacional e uma nova espiritualidade fundida com a máquina. Eles não estão mais esperando o Messias. Eles estão construindo o sistema que o substituirá. O segredo proibido é que o Vaticano não teme o fim do mundo. Ele o planejou para que, no dia seguinte ao Apocalipse, eles ainda sejam os donos das chaves do reino. Mas no final de todo esse labirinto de conspirações, tecnologia e sangue, resta uma única pergunta. Uma pergunta que o Papa faz a si mesmo todas as noites diante do crucifixo. Ao final desta jornada pelos 85 quilômetros de segredos, máquinas do tempo, ouro de guerra e telescópios que buscam o que não foi dito, resta uma verdade nua e crua. O Vaticano não é apenas uma igreja. É a maior máquina de conservação de poder que a humanidade já construiu. Mas por que tanto esforço? Por que tantas camadas de sigilo, censura e sombras? Talvez o segredo proibido mais aterrorizante de todos não seja algo que eles têm, mas algo que eles temem. Eles temem o dia em que a humanidade não precise mais de intermediários. A estrutura do Vaticano foi desenhada para uma era em que a informação era escassa e o medo do desconhecido era moeda de troca. Hoje, no limiar da inteligência artificial e da exploração espacial, o divino está sendo decodificado pela ciência. Se o cronovisor realmente existir, se o DNA de Cristo for encontrado, se os irmãos espaciais pousarem, a autoridade do trono de Pedro se dissolve. O segredo deles é o prazo de validade. A fé é uma busca individual pela luz. Mas a religião institucionalizada é o gerenciamento da escuridão. O que está trancado no corredor 42 não são apenas papéis. É a nossa própria história, sequestrada para que a narrativa oficial nunca seja questionada. Eles dizem que a verdade vos libertará. Mas, no Vaticano, a verdade é a única coisa que permanece presa, para que o mundo continue girando exatamente como eles planejaram. A pergunta não é mais o que eles escondem de nós. A pergunta é: você está pronto para o que acontece quando o silêncio finalmente for quebrado? Se você chegou até aqui, você faz parte de menos de 1% das pessoas que buscam a verdade além do óbvio. O conhecimento é a única coisa que eles não podem trancar para sempre. Se este conteúdo abriu seus olhos, inscreva-se no canal Despertar da Lua e ative o sino. O próximo capítulo desta investigação já está sendo escrito. E agora, eu quero saber de você. Qual desses segredos você acredita ser o mais perigoso para o sistema atual? Deixe seu comentário abaixo. Até lá!